Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Elbio Brignol, sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, agora em negócios imobiliários, que foi a minha última graduação, e tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de equipes, como gerente de loja, administrador e supervisor de lojas, ok? Hoje eu trouxe para vocês o assunto conflito nas equipes, que eu acho que é uma situação que ocorre com bastante frequência nas nossas equipes, no nosso local de trabalho, não é mesmo? Conflito é essa coisa da pessoa sempre achar que está certa, né? Eu tô certo, o meu colega não está, eu vou defender a minha verdade, vamos dizer assim, não é mesmo? E a gente sempre, o que acontece? Muitas vezes acaba indo para o atrito. Muito bem. Significados de conflito, trouxe alguns aqui pra gente, literalmente falando, né? Luta armada entre países, falando de realmente de guerra, né? Conflito, exemplo, conflito entre Palestina e Israel, ausência de concordância, enfim, né? Discussão intensa. E dentro da psicologia, a condição mental de quem apresenta hesitação ou insegurança entre opções excludentes, ou seja, né? A pessoa tem que tomar uma resolução onde ela tem que excluir alguma das opções, né? E muitas vezes aí que nasce o chamado conflito. E a etimologia da palavra, a palavra conflito é derivado do latim de conflitos, né, que significa combate também, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar a falar de alguns tipos de conflito. Por exemplo, conflito da própria pessoa. Quem não tem os seus conflitos, né, pessoais? Então, quando a pessoa vive conflitos existenciais, perceptíveis ou não perceptíveis, né, causadores de empecilho ao desenvolvimento do trabalho do colaborador. Isso acontece muito nas nossas equipes. Então, né, a sugestão é conversar em particular, procurar entender o problema do colaborador, né, o problema vivido, oferecer ajuda e acompanhar de perto, deixar clara a necessidade de solução. Ou seja, esse conflito, mesmo que da pessoa, se estiver atrapalhando o trabalho, ele precisa ser resolvido, né? Às vezes a gente precisa até de uma ajuda, de uma terceira pessoa, de um RH, enfim, né? Quem possa ajudar aí nesse processo. Entre dois colaboradores, acho que é o mais frequente, né? Fulano discorda de ciclano, fulano briga com ciclano, isso acontece muito. Então, nesse caso, trata-se de uma divergência entre dois membros da equipe, você desempenhará o papel de mediador, que é super difícil, tá? Precisará ouvir os dois lados da questão, propor alternativas, né? Vai ter que pensar, parar, pensar e propor essas alternativas para resolver esse conflito entre os colaboradores. Ah, Alternativas mediadoras, se for o caso, uma reunião com a presença de ambos, né? Já fiz muitas vezes isso, tá? Você tem que chamar as duas pessoas, coloca mais um terceiro, né, para participar, para ajudar, para dar sugestão no conflito e tentar resolver, né? Precisamos resolver conflitos a todo momento. A gente está se deparando com essa dificuldade nas nossas equipes, nos nossos locais de trabalho. E aí devemos arranjar uma solução. E caso a paz no ambiente de trabalho não seja obtida, aí, né, aquele negócio que o pessoal do RH não gosta muito, mas a gente acaba tendo que solicitar um desligamento de um colaborador, né? Porque hoje também as empresas prezam muito pelo chamado baixo turnover, né? Ninguém quer ter turnover, porque o colaborador, quando ele é contratado para a empresa, ele tem um certo custo, né? De contratação, um custo de treinamento, né? Um custo de adaptação, custo de treinamento, enfim, né? Representa uma demissão, representa uma grande despesa para a empresa. Então, a gente precisa fazer de todas as formas, buscar alternativas para manter esse colaborador, não é mesmo? Conflitos na equipe ocorrem sempre com uma questão uma questão mal resolvida, né, toma corpo na equipe ao ponto de interferir no trabalho de todos os membros. Essa questão acaba atrapalhando aí o trabalho geral da nossa equipe, né, do nosso setor. Mais uma vez, o levantamento dos fatos será primordial. Então, precisamos analisar os fatos, ouvir as pessoas, né? Para depois tomar a decisão e uma forma de ação, tá? Normalmente tem-se à frente um ou mais colaboradores. Normalmente é um que começa, vamos usar um termo aqui meio que fora, mas vai aliciando os demais colaboradores, entendeu? E quando a gente vê, a gente tem uma turminha aí, né? Gerando conflito dentro da nossa empresa. Nesse caso, conhecer os culpados também, entre aspas, vamos dizer assim, né, será importante sim.
uma vez que, tratando-se com os responsáveis pela criação das divergências, teremos bem mais chance de obter melhores resultados. Ou seja, eu sei quem é a pessoa que está sendo o causador desse problema, dessa divergência dentro da minha equipe. Então eu vou falar diretamente com ele, né? Vou ser muito sincero, vou chamar e vou conversar, né? Para resolver a situação, tá? Assim como os criadores disseminam o conflito, ajudarão a pôr fim no assunto. Ou seja, a proposição aqui é trazer essas pessoas para o nosso lado, entender por que elas estão conflitantes, né? E trazê-las para o nosso lado, né? Para que nos ajudem a acabar com esse negócio, entendeu? Então é uma tarefa que não é muito fácil, mas é uma das melhores saídas que a gente pode usar para se resolver uma situação conflitante, é trazer os conflitantes para o nosso lado, através de conversas, né? Troca de ideias, enfim, né? É para a gente chegar a um denominador comum. Uma reunião com eles será de grande valia, mais uma vez a reunião, né? Importante. E a seguir reunir grupos menores e tratar da mesma forma, buscando o fim das divergências, ou seja, buscamos a equipe maior, depois vamos tratar, já descobrimos o que é o fato causador, né? E vamos em menores grupos tratando do mesmo assunto e procurando colocar um fim nessa discussão, nesse problema, tá? Outra coisa, regras comportamentais bem definidas e conhecidas por todos ajudarão no término do conflito. Então, relembrar sempre as regras da empresa, quais são as regras, né, de convivência dentro da organização, né? Respeito aos colegas, respeito à organização, à empresa, respeito a hierarquias, né? Isso tudo é super importante e a gente tem que estar lembrando a todo instante com as nossas equipes. Equipes entre gestor e colaborador, né? Que é aquela velha história. Ah, fulano pega no meu pé, por exemplo, né? Isso acontece muito também. Então, não raros esses tipos de conflitos, primeiramente, não raros são esses tipos de conflitos. Primeiramente, o gestor precisa desarmar-se de todas as suas certezas. Ah, eu sei que fulano isso. Ah, eu sei que a equipe é aquilo, né? Então, às vezes, a gente tem que parar, dar uma respirada e fazer o quê? Desarmar-se de todas as certezas que a gente tem e ouvir o colaborador. Deixe ele falar, mantendo-se o respeito entre ambos, né? Ah, houve uma divergência, então, mas eu preciso conversar com esse colaborador, mesmo que tenha tido um atrito um pouco mais forte, a gente vai precisar conversar, né? Peça um tempo, aí ouve o colaborador, pede um tempo para tomar uma decisão, como é que vai ser feito, né? Sobre o assunto. Analise todos os pormenores, veja onde o colaborador possa ter razão, né? Não raros colaboradores têm razão. Faça os ajustes, retorne ao colaborador, então dê um feedback a esse colaborador, juntamente com os pontos onde ele também precisa mudar, porque ninguém é perfeito, né? Então, assim como muitas vezes o gestor tem alguma deficiência com aquele colaborador, ou às vezes até com a equipe, o colaborador também pode ter lá os seus problemas, né? As suas necessidades de melhoria, tá certo? Se não houver solução no caso, procure ainda a ajuda do seu RH. Mais uma vez, a figura do RH, a gente busca tanto, né, o pessoal especializado aí para nos ajudar, tá? Em algumas situações, se fará necessário a ajuda do RH. Ou verifique a hipótese de substituição do mesmo. Por exemplo, uma empresa com mais de uma filial, tenta transferir o colaborador, né, conversa com ele, ó, não está dando, a gente não está conseguindo se acertar, eu vou ter que transferir você, né? E nisso tudo a gente tem que ser bastante sincero, tá? Com as pessoas. Hipótese de substituição, né? Lembrando que o gestor nem sempre está com a razão, por isso que a análise criteriosa de cada caso é importantíssima, como a gente já falou. Saber ceder de acordo com a razão, tanto o gestor quanto o colaborador, né? A gente tem que ter um momento que a gente precisa ceder e sempre buscar a melhor saída, a melhor alternativa para que as coisas fluam, tá? Saber ceder de acordo com a razão não diminuirá a sua autoridade. Então, por exemplo, se eu entendi, né, eu avaliei o fato que o colaborador me passou e realmente eu percebi que ele tem razão, não vai diminuir minha autoridade. Pelo contrário, às vezes a gente vai ganhando mais confiança da equipe, né, quando a gente toma algumas atitudes assim, ouvindo os nossos colaboradores, tá? Por outro lado, desde que realmente, né, o outro lado esteja certo, que haja um acordo ou um compromisso mútuo, ou seja, eu aceito a ideia do meu colaborador, mas ele também vai ter que vir com a contrapartida, né? Que é aquela parte que ele precisa, né, mudar em alguns aspectos, tá certo? Infelizmente, se por outro lado houver discussão, avalie e ver se realmente há possibilidade de recuperar o funcionário. Às vezes
é um colaborador, né, que está bastante estressado, a gente não vai conseguir resolver a situação. Por mais que a gente tente, muitas vezes a gente não consegue. Então a gente tem que ser bem criterioso e avaliar a melhor opção. Tá? Não só para a equipe da gente, mas para a empresa, né? Porque a gente representa a empresa. Entre gestor e gerente regional, diretor, né? Por se tratar de divergência entre cargos mais elevados, precisa ser mantido em primeiro lugar o respeito mútuo. Ou seja, assim como eu devo respeito ao meu gerente regional, né, ao meu gestor, ao meu diretor, ele também precisa me respeitar. Então essa conversa, ela vai acontecer, essa divergência, ela vai acontecer, mas deve ser, principalmente nesses cargos, deve ser mantidos um certo nível de debate, né, de discussão e de solução do problema, né? Parece incrível, mas os funcionários sempre ficam sabendo. Estou falando mentira? Então, se acontece uma divergência, ó, sabia que o fulano de tal, nosso gerente, brigou com o regional? Então, realmente o pessoal sempre fica sabendo. Então, mais uma vez, as posturas, né? Tanto do gerente quanto do regional para a solução desses conflitos é super importante. Então, manter um certo nível na conversa é primordial. Defender os seus propósitos, entender as responsabilidades dos cargos, ou seja, cada cargo tem a sua responsabilidade, tá? Faz parte do jogo, né? Nós precisamos saber conhecer, eu preciso respeitar o meu regional, né? Coloque o seu ponto de vista, não deixe de colocar o seu ponto de vista, tá? Ah, mas ele é meu superior. Tudo bem, você vai ter um jeito, né, de conversar, falar, colocar os seus pontos de vista embasado em fatos, em vivências, né? Não vai chegar lá sem saber o que falar, não. Né? Para, pensa, né? E vê quais são as suas proposições mais acertadas para colocar ao seu regional no momento desse, tá? Avalie a experiência do seu gestor, ou seja, se ele está ali como gestor, ele tem experiência, né? Então, né, calma, respiramos e vamos avaliar tudo. Vocês precisam sempre trabalhar juntos, portanto, um denominador comum é a única saída, não tem outra saída, né? A gente precisa chegar a um denominador comum. Entre cliente e funcionário, também acontece muito, olha, é um dos conflitos mais estressantes que pode acontecer. Por quê? Nem sempre o cliente tem razão, mas nem sempre o cliente, mas sempre, vou repetir toda a frase, nem sempre o cliente tem razão, mas sempre o cliente merece respeito. Então, eu posso até reconhecer que o cliente foi, sei lá, estressado, foi mal educado com o colaborador, mas jamais a gente pode tirar aquela razão de cliente, né? Que todo cliente merece o nosso respeito e a nossa razão. Mesmo que, né, esteja tomando outras vias aí de comunicação que não sejam as mais adequadas. Mas a gente precisa manter, né, o nosso lugar, né, de estarmos do outro lado do balcão, como eu sempre falo, estamos atendendo, então a gente está do outro lado do balcão e tem que manter esse atendimento. Nesse caso, primeiramente, resolver a situação do cliente, importantíssimo. Né, houve uma discussão, houve, sei lá, um estresse, primeiro eu vou atender o meu cliente, tá? Isso é básico, né, porque suponhamos que todo mundo, né, vá para o lado do funcionário, o cliente vai ficar, né, mais chateado ainda. Então, primeiro a gente resolve a situação do cliente, né, concluir o atendimento, esclarecer as dúvidas, finalizar e satisfazer as necessidades do cliente. Se houver discussão, retire o funcionário do local. Também às vezes o funcionário fica estressado, quer rebater, não. Pede para alguém acompanhar esse funcionário, ó, peça para outro colaborador acompanhá-lo e dirigir-se para a área segregada, para a área interna da nossa empresa, né? E aí, assim, a gente conclui o atendimento com o cliente, tá? Após finalizar com o cliente, chame o funcionário, ouça a sua versão, escute, mais uma vez, escute seu funcionário, tá? Comente as falas do cliente, olha, o cliente falou isso, isso, isso e isso, né? Faça as devidas correções, você poderia ter respondido isso, você não podia ter feito isso, né? Você poderia ter me chamado, né? Poderia ter chamado o teu supervisor, entendeu? Então, são muitas as alternativas que a gente tem para evitar um conflito com o cliente, que é uma coisa que a gente não quer de forma alguma, nenhuma empresa quer isso, né? Existem casos que realmente o funcionário é que tem razão, porém, em todas as hipóteses, deixe claro ao funcionário, tá, que qualquer cliente merece todo o respeito. Jamais, né, nós vamos dizer, eu tenho razão. Não, vamos, né, manter sempre o atendimento ao nosso cliente, tá? Sendo esse um preceito básico a qualquer atendimento. Voltando, todo cliente merece respeito, é o preceito básico, tá? Jamais uma postura deselegante com qualquer cliente terá justificativa, né? Nunca vai ter justificativa, né? Hipótese alguma. Isso precisa ficar bem claro para a sua equipe. Casos mais críticos, onde o funcionário insiste em reconhecer
essa necessidade de manter o nível de atendimento, deverão ser tomadas medidas cabíveis. Ou seja, ele insiste em ser grosseiro o funcionário, por exemplo. Então, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Conflito, tipos. Então, nós temos vários outros conflitos entre fornecedor e funcionário, brincadeiras descabidas, né? Bullying. Hoje o bullying está muito, né, aí na mídia, né? Muitas coisas hoje são bullying. Assédio moral e sexual, outra coisa muito importante que gera conflitos também. Aí nós temos misoginia, xenofobia, homofobia e transfobia também, que são os mais atuais, né? Que a gente está ouvindo muito falar. Então, muito cuidado, porque essas situações, essas posturas aí podem gerar conflito também. Então, a gente precisa estar sempre discutindo isso com nossas equipes, falando, colocando esses assuntos nas nossas reuniões, tá? Isso é muito importante. Algumas precauções para a gente evitar, né? Regras de convivência bem claras, já falamos, né, lá nos primeiros slides. A gente precisa deixar bem claro aos funcionários o que podemos fazer e o que não podemos. Né? Muitas empresas têm lá o livrinho, né, do comportamento que a empresa espera que o colaborador cumpra. Assim como a empresa também se propõe, né, a tudo aquilo que ela quer entregar para o funcionário. Né? Então é uma via de mão dupla. O colaborador também tem que manter as regras, respeitar as regras da empresa. Reuniões específicas com as equipes, né, buscando diminuir conflitos, para que não aconteçam conflitos. Né? Então, essas reuniões, colocando esse assunto, né, conflitos, são muito importantes, tá? A gente tem que fazer. Criação de um comitê anti-conflitos, ou comitê de boa convivência, por exemplo. Né? Você seleciona lá 2, 3 funcionários e fala, ó, vocês vão fazer parte do comitê de boa convivência na nossa empresa, vocês, né, vão buscar conversar com os colaboradores, ou seja, uma forma de já ir prevenindo, né, que aconteçam conflitos. Você pode também fazer isso. Boa comunicação clara, objetiva e acessível. Então a comunicação ela tem que estar acessível a todos. Né? Se temos os livrinhos de regras básicas, todos os colaboradores devem ter, né? Todos devem ter acesso, entendeu? E a comunicação também, né? Quando a gente passa uma informação, ela tem que chegar para todos, tá? Acessibilidade do gestor para com sua equipe. Um gestor não pode estar fechado numa sala, ele tem que estar acessível. Se alguém bater a porta, ele atende, conversa com a pessoa, não é mesmo? Dá feedback, prepara essa pessoa para que ela seja um colaborador melhor e possa crescer dentro da empresa. Tomadas de decisão em equipe, quando possível. Outra coisa super importante, isso traz a equipe para o seu lado. Os funcionários se sentem mais responsabilizados no andamento dos trabalhos. Ou seja, eu tive parte na tomada dessa decisão. Eu estava junto lá naquela reunião. Então, eu sou o primeiro a praticar isso, né? Então, também é muito importante essa participação, claro, dentro do possível, decisões muito estratégicas, né? A gente não vai querer dividir, às vezes até são coisas que são sigilosas da empresa, né? Então ela ajuda o andamento dos trabalhos sob todos os aspectos. Divulgação das boas práticas de convivência da equipe. Então, se você tem um exemplo, né? Fulano teve uma situação que ele resolveu assim, coloca na reunião lá esses bons exemplos, tá? Para você conseguir ter um bom andamento dos trabalhos, né, na sua equipe, um bom ambiente de trabalho, não é mesmo? Isso tudo ajuda. Então era isso, pessoal. Agradeço muito aí, né, o tempinho de vocês estarem vendo esse vídeo, tá bom? A gente vai estar postando mais vídeos. Nos ajudem a divulgar o canal, né? Deixem o seu like, tá bom? E eu sempre vou disponibilizar no final do vídeo os slides, tá ok? Muito obrigado e boa tarde a todos.